Ok, vamos mergulhar de cabeça numa exploração sobre a própria natureza do conhecimento. A gente vai tratar isso quase como um desafio de arquitetura, sabe? Basicamente, vamos dar uma boa olhada nas duas principais plantas baixas que a filosofia usou para tentar construir o que a gente chama de verdade. E tudo começa com a pergunta mais fundamental de todas, né? Como é que a gente pode ter certeza, mas certeza mesmo, de que o que sabemos é verdade? Qual é o alicerce firme sobre o qual a gente pode assentar toda a estrutura do nosso conhecimento? E logo de cara, a gente já se depara com dois projetos bem diferentes, duas plantas que competem entre si. De um lado, uma abordagem que parte da desconfiança, uma estrutura mental que meio que se fecha nela mesma. Do outro, uma que busca entender a realidade, uma construção que se apoia e se mede pelo mundo que existe fora da mente. Certo. Vamos começar então examinando a arquitetura da verdade de acordo com o modelo mais clássico, o modelo realista. Como é que essa estrutura foi projetada? Vamos detalhar então essa primeira grande abordagem, o que a gente está chamando de plano A. Essa é a planta clássica, onde a nossa mente funciona como um instrumento que mede a realidade, e não o contrário. A pedra fundamental desse modelo está naquela famosa frase em latim, adequatio rei et intellectus. Isso nada mais é do que a adequação entre a coisa e o intelecto. A ideia aqui é simples, mas é muito poderosa. A verdade não é uma coisa que a mente inventa. Ela é uma descoberta. Ela acontece quando o nosso pensamento corresponde, quando ele se ajusta ao que é real. Pensa na mente como uma régua. A verdade é quando a medição está certinha. E esse processo tem um fluxo bem claro. Ele vai de fora para dentro. Primeiro, os nossos sentidos captam a realidade. Depois, a nossa mente pega isso e forma um conceito, uma ideia. E aí, finalmente, vem o juízo, que é quando a mente afirma ou nega alguma coisa sobre esse conceito. É nesse terceiro passo, nesse ato de julgar, que a verdade lógica realmente mora. E olha que interessante esse mapa dos nossos estados mentais. Ele organiza como a mente se posiciona em relação à verdade. A certeza, por exemplo, não é só um sentimento forte, não. Ela exige evidência objetiva. Sem essa evidência, o que a gente tem é a dúvida, quando a gente suspende o juízo ou a opinião, que é quando a gente até tem uma posição, mas fica com aquele receio de estar errado. Já a fé é uma firmeza de crença que não se baseia na evidência direta, mas sim na confiança em quem testemunha. Mas o que acontece quando a gente começa a questionar o próprio terreno em que essa planta foi construída? Bom, aí a gente entra no abismo do ceticismo. E é aqui que a gente vê uma falha estrutural nessa dúvida radical. O argumento de que eu devo duvidar de tudo acaba se autodestruindo. Por quê? Pensa comigo. Para ter certeza de que se deve duvidar de tudo, é preciso ter pelo menos uma certeza. É uma contradição. O argumento não fica de pé. O próprio Aristóteles dizia que uma vida de pura dúvida, sem nunca fazer um juízo, sem nunca afirmar ou negar nada, reduziria uma pessoa a um estado vegetativo. Basicamente, alguém incapaz de agir ou de dizer qualquer coisa sobre o mundo. Foi esse desafio do ceticismo que levou a uma reforma gigantesca na filosofia, criando uma planta totalmente nova, o plano B, onde a mente se torna a grande arquiteta da realidade. O primeiro passo nessa nova direção foi, basicamente, trancar a consciência dentro de uma caixa. Com Descartes, a mente não acessa mais as coisas reais lá fora. Ela só consegue ver as suas próprias representações internas, as suas próprias ideias. O pensamento vira um prisioneiro de si mesmo. Depois dessa virada de Descartes, a filosofia moderna dá mais um passo com Kant. Se a mente está trancada, como ela conhece alguma coisa? Para Kant, a mente se torna uma fábrica. Ela não é uma espectadora passiva, ela molda e estrutura a realidade ativamente, processando os dados brutos que vêm dos sentidos através dos seus próprios filtros para construir um mundo que faça sentido para nós. E esse efeito dominó, que começou com a mente numa caixa e a transformou numa fábrica, chega ao seu ponto máximo com Hegel. Aqui, a própria matéria-prima que vinha de fora é eliminada. A realidade se torna idêntica ao próprio pensamento numa espiral infinita. A mente, o sujeito, não só constrói a realidade, ela essencialmente devora o mundo exterior. Muito bem, com as duas grandes plantas arquitetônicas do conhecimento apresentadas, vamos agora colocá-las lado a lado para uma análise estrutural final. Qual delas oferece uma fundação mais sólida? E essa matriz de confronto resume bem esse choque de mundos. O realismo clássico parte da coisa real. Já o idealismo moderno parte do eu penso. Um tem uma direção de descoberta, o outro de construção. E isso leva a destinos completamente opostos. De um lado, a transcendência, que é a capacidade de ir além de si e conhecer um mundo objetivo.
Do outro, a imanência, que é o aprisionamento da consciência dentro dos seus próprios limites. A conclusão que a fonte nos apresenta é um chamado para restaurar a fundação original. A proposta é que o pensamento humano só se liberta de verdade quando ele está ancorado na realidade objetiva. A seta do conhecimento deve apontar do ser para o pensar, do mundo para a mente, e não o contrário. No fim, a gente fica com uma escolha entre duas metáforas muito poderosas para pensar sobre a nossa própria mente. Ela é um espelho que apenas reflete a realidade que já existe, ou ela é uma fábrica que constrói o mundo que a gente percebe? A arquitetura de todo o nosso conhecimento depende dessa resposta.